Olá a todos, uma ótima manhã, bem-vindos. Este é o segundo dia da BTL edição 2025, com muitas atividades programadas para o dia de hoje aqui no stand da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. São muitas as opções que há para visitar no centro do país e hoje vamos nos focar essencialmente no turismo relacionado com a natureza, porque temos uma natureza incrível na região centro. E hoje viajamos um pouquinho mais até ao norte do distrito e vamos conhecer a Rota dos Açudes, que fica em Castanheira de Pera. E ninguém melhor para nos falar sobre o assunto do que o Presidente do município, António Henriques. António, bom dia, bem-vindo, obrigada pela presença. Estou curiosa então para conhecer a Rota dos Açudes. É disso que nos vai falar hoje, é isso? Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, um cumprimento muito especial para quem nos está a acompanhar. E antes de iniciar a apresentação deste projeto que tem como nome a Rota dos Açudes e que já vão perceber que é um projeto fantástico, queria dar uma palavra de agradecimento a toda a equipa da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. Ontem foi a abertura da BTL, foi uma abertura que muito dignificou a nossa região, ficou muito patente aquilo que é a identidade e a experiência que o turista pode viver na nossa região. E de facto este stand ao longo destes dias vai ser bem prova disso, daquilo que todos os 10 concelhos da região têm para oferecer, e de facto acho que devemos estar todos muito orgulhosos. Portanto, para toda a equipa da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, liderada pelo Paulo Batista, eu pedia uma grande salva de palmas para eles, por favor. Muito bem. Castanheira de Pera é o concelho mais a norte do distrito de Leiria, é também o concelho que tem a menor área geográfica do distrito, que são cerca de 67 km quadrados, mas são 67 km quadrados cheios de identidade. Temos duas características muito particulares na nossa paisagem. Portanto, temos a norte do nosso concelho uma paisagem muito marcada pela floresta autóctone, por um maciço de granito na vertente sul, em parte da vertente sul da Serra da Lousã, marcada por uma história muito vincada à Rota dos Neveiros, a todo um património natural e associado cultural. E temos uma paisagem a sul, essencialmente depois da Praia das Rocas, ao longo da Ribeira de Pera, que é uma paisagem completamente diferente, que tem menos espécies autóctones, mas que ao longo da nossa ribeira é marcada por uma galeria ripícola muito rica do ponto de vista da biodiversidade. Associado a essa biodiversidade, temos, ao longo dos últimos 150 a 200 anos, um desenvolvimento nessa ribeira que tem a ver muito com a parte do turismo industrial, e toda a atividade se desenvolveu por força da água, através da roda hidráulica e depois através da construção de mini-hídricas, e que naturalmente foram o principal motivo com que nos elevámos a concelho há mais de 110 anos, e que hoje restam as ruínas de muitos dessas fábricas. Este projeto da Rota dos Açudes vem realmente evidenciar aquilo que nós temos, quer no património natural, quer no património industrial, a sul da nossa ribeira. É uma rota que é linear e que vai proporcionar ao turista uma experiência única naquilo que é uma paisagem também ela única no nosso território, no nosso concelho, e arriscaria-me mesmo a dizer a nível nacional. Eu vou fazer a apresentação de algumas imagens e um bocadinho também para conhecerem um bocadinho da história que teve na base deste projeto. Portanto, como vos disse, ele associado ao património natural tem uma grande parte de património industrial. A água e a lã, portanto, dois elementos essenciais. A água, um elemento natural,
A lã, que foi, depois começou por ser um processo de manufatura, um processo menos industrializado, e que depois passou a ser um processo industrializado e deu origem a este crescimento em finais do século XIX, início do século XX, de facto teve aqui um crescimento exponencial e que proporcionou uma excelente comunidade industrial à data no nosso concelho. Mas o elemento água efetivamente começa, exatamente como eu estava a dizer, numa paisagem marcante a norte, que tem a ver com a rota do neveiro, os poços da neve, onde se acumulava a neve e transformava-se em gelo e depois se transportava para Lisboa através de carros de bois até Vila Nova da Braquinha, onde depois entrava no Tejo e vinha precisamente até ao Terreiro do Paço. Depois a sul temos este património fantástico, que são as fábricas e os moinhos, todas elas associadas aos açudes. Os açudes faziam a força motriz da água através da roda hidráulica, fazia mover essas fábricas e esses moinhos, e a partir dessas fábricas construímos uma identidade muito própria naquilo que era a produção de tecidos, a produção do têxtil, dos lanifícios. Chegámos a ter 12 fábricas ao longo da nossa Ribeira de Pera. Neste momento temos uma fábrica, que é a Albano Morgado S.A., que ainda é uma indústria viva, é uma indústria modernizada do ponto de vista tecnológico, que está presente nas maiores feiras internacionais de tecidos, de moda, e que amanhã precisamente vai integrar connosco a rota do turismo industrial, um passo também muito importante para aquilo que é o preservar da história do nosso concelho. Esta é uma imagem do nosso concelho. Como podem ver, ele é percorrido de norte a sul pela Ribeira de Pera, e aqueles pontos vermelhos e verdes são efetivamente as fábricas que foram crescendo ao longo da nossa Ribeira. Portanto, o nosso concelho desenvolveu-se muito junto à Ribeira de Pera, muito por força da construção de várias fábricas que chegaram a empregar mais de 1.200 pessoas no início do século XIX no nosso concelho. Do vosso lado esquerdo temos um tear muito antigo, um dos primeiros teares que teceram tecido em Castanheira de Pera, e depois do lado direito temos ainda um tear que é onde se fabricam os barretes, um tear circular, que foi uma peça de muito sucesso na Covilhã, quando estivemos presentes nas indústrias criativas e na parceria e na disseminação que também temos com a Covilhã. Portanto, a rota dos açudes vai se evidenciar, como eu vos disse há pouco, a sul da Praia das Rocas, que é onde estão concentradas, onde havia uma maior concentração das maiores fábricas do nosso concelho. Portanto, estes são, ao longo da nossa ribeira, temos, depois da Praia das Rocas, todos estes são grandes açudes. E quando eu digo grandes açudes, são açudes com mais de 7 metros de altura, todos em pedra, que a partir deles saíam as levadas que depois iam alimentar as fábricas ou moinhos nos vários setores da nossa ribeira. Estas são algumas imagens de alguns açudes que ainda se mantêm ao longo da ribeira. Com o passar do tempo, com esta questão das alterações climáticas, com um regime mais torrencial da nossa ribeira, eles têm sofrido alguns danos e também pela falta de manutenção. Portanto, este projeto, além de evidenciar essa mais-valia que temos no nosso concelho, também vai permitir-nos salvaguardar este património, que é um património único. Portanto, este é um açude do Rapos, é o açude que melhores condições do ponto de vista estrutural tem e do ponto de vista arquitetónico, que é uma parede vertical com 7,40 metros de altura, onde de facto proporciona, depois a seguir com uma bacia de água, irá proporcionar a quem nos visita momentos únicos, porque já vão perceber que este projeto vai incidir efetivamente sobre a proximidade que o turista, a experiência que o turista vai ter, uma experiência de proximidade com todos estes elementos. Depois temos, ao longo destes últimos 3 anos,
temos uma iniciativa que é o 12 meses, 12 caminhadas. Posso-vos dizer que esta Rota dos Açudes, o primeiro ano que a promovemos, tivemos cerca de 150 participantes. Foi um desafio ao longo de 8 quilómetros. Foi um desafio para quem fez e foi um desafio também para quem acompanhou, naturalmente. Temos feito uma promoção, neste caso na Incorporate, também já deste projeto. É um projeto que está numa fase de maturidade muito avançado. Portanto, dar-vos nota que nós submetemos o processo as respostas ao processo de licenciamento, aos esclarecimentos que nos foram pedidos. Ele já tem financiamento no âmbito do Portugal 2030, no âmbito do património natural, na ITI da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. E é um projeto que, de facto, pretendemos ter pronto até ao final deste ano, 2025. Depois um bocadinho daquilo também que foi o nosso passado, algumas imagens das fábricas antigas que foram a força motriz do nosso concelho. Este é um bocadinho também da história. Portanto, em 1890 havia já esta referência que éramos a terra industrial do Distrito de Leiria. Nós, depois da Covilhã e do Val do Ave, éramos o terceiro maior centro de indústria de lanifícios a nível nacional. Naturalmente que depois a última crise, meados da década de 90 do século passado, fez com que perdêssemos praticamente todo esse património. E restasse nesta altura a empresa Albano Morgado S.A., que é uma empresa bastante inovadora, bastante modernizada e, como eu vos disse há pouco, está presente nas maiores feiras de moda a nível mundial. Estas são algumas imagens do nosso passado. Portanto, esta fábrica, a fábrica dos Esconhais, era à data a maior fábrica que empregava, tinha a maior taxa de empregabilidade do nosso concelho. Era uma fábrica completa e onde de facto foi o grande motor de desenvolvimento do concelho de Castanheira de Pera. Portanto, 1868, 1877, lá está, tinham 3 rodas hidráulicas, 2 turbinas, ainda temos alguns restos de algumas turbinas onde era produzida energia. Curiosamente, mais abaixo, numa outra fábrica da retorta, ainda temos 2 turbinas que ainda têm licenciamento de produção, apesar de não estarem ativas. E como podem ver, era uma fábrica onde chegaram a laborar cerca de 316 operários. Naturalmente, aquela questão dos 140 homens, 124 mulheres, e naturalmente na altura usava-se os menores que acabavam o ensino primário na 4ª classe. E depois o rumo era grande parte destas crianças trabalharem nestas indústrias, porque também havia naturalmente falta de mão de obra. Nós temos uma discriminação com a Covilhã, porque a Covilhã, além de também ter uma história muito associada a esta questão da indústria de lanifícios, muito do nosso conhecimento, dos mestres, dos cardadores, vieram precisamente da Covilhã, e alguns deles ainda são vivos, felizmente, e instalaram-se em Castanheira de Pera, constituíram família, casaram e ficaram por Castanheira. Assinámos no ano passado, no final da Creative Week na Covilhã, uma germinação com a Covilhã, precisamente para não deixar morrer este património, esta história, as memórias, e a partir, principalmente no âmbito das indústrias criativas, que é um trabalho que a Covilhã já está a fazer há algum tempo, também podermos alavancar aqui um bocadinho a nossa economia local, e não atingindo esta dimensão que tivemos no auge desta elaboração, mas naturalmente querendo preservar este património. O barrete, há 2 anos e meio iniciámos, porque, para quem não sabe, o barrete que o campino usa e o barrete que o pescador usa são barretes produzidos em Castanheira de Pera, são barretes lãs produzidos em Castanheira de Pera. Conseguimos, há cerca de um mês e meio, o registro do património industrial do saber fazer do barrete. Portanto, foi uma luta de 2 anos e meio, mas lá está, é uma luta que nos permite preservar a peça no saber fazer. Naturalmente temos ali ao lado do Ribatejo e temos as zonas pescatórias
que terão a arte do saber utilizar. Nós, por acaso, e só por curiosidade, também utilizávamos o barrete numa profissão muito particular, que é exatamente a profissão do neveiro. Ou seja, os nossos neveiros à data usavam um barrete vermelho e preto, que era a sua base de sobrevivência também no meio da neve e a acumular a neve para transformar em gelo em meados do século XVIII. Pronto, estas são mais algumas imagens, neste caso também interiores da fábrica dos Conhais, lá está a parte de selagem toda, principalmente elaborada na altura por mulheres. Algumas curiosidades da fábrica Cepas, lá está 1898. Isto ainda são alguns restos de património que nós ainda vamos tendo ao longo deste percurso e que nós depois vamos evidenciar naturalmente no projeto da Rota dos Açudes. Património esse que estamos aqui a fazer algum processo de aquisição de algum deste património para não o perdermos. Esta é uma fachada fantástica, lá está da fábrica Cepas, que ainda está em pé e que sobreviveu ao incêndio de 2017, que apanhou também esta área. Esta é uma fábrica que era da Retorta, que já é propriedade municipal. Ali a antiga imagem, e podem ver a roda hidráulica nesta zona aqui, que alimentava toda esta fábrica, esta zona, e depois esta roda hidráulica que alimentava a fábrica maior. Portanto, isto depois foi-se desenvolvendo em termos de necessidade também daquilo que era a necessidade de produção. Só para terem uma curiosidade, em finais do século XIX, o Visconde de Nova Granada, grande parte da produção que fazia, já 80% exportava para o norte da Europa. Esse é que era, como eu costumo dizer, o grande desafio da exportação, o grande desafio dos canais Cadalto, que eram completamente diferentes de agora. Portanto, já havia aqui também uma internalização do produto que era produzido em Castanheira de Pera. Portanto, estes são algumas imagens da atualidade. Portanto, lá está a nossa ribeira bastante alavancada por uma galeria ripícola muito rica. Depois saímos da galeria ripícola e temos uma paisagem muito marcada pela monocultura, essencialmente do eucalipto e principalmente de 2017. Aquilo que vamos querer proporcionar ao visitante é precisamente não saírem da galeria ripícola, evidenciando o património natural e realçando naturalmente estes pontos particulares a nível de património industrial. Pisão Novo, este foi o local da primeira mini hídrica em Castanheira de Pera, que além de alimentar as fábricas, o excedente de produção de energia era utilizado para a iluminação pública em algumas ruas de Castanheira de Pera. E daí Castanheira de Pera ter as primeiras ruas iluminadas, inclusivamente Coimbra, portanto, este é também uma parte muito importante deste percurso. Cá está a central hidroelétrica, em 1912, que fez impulsionou este desenvolvimento. Portanto, estas são algumas imagens de Manuel Diniz Henriques, que foi o grande promotor desta evolução. Portanto, esta é um bocadinho da história. Portanto, 1856, lá está a predominância da manufatura e depois a industrialização, o passo seguinte para a evolução e o crescimento, e que depois nos emancipou como Conselho em 1914, que éramos uma freguesia do Conselho de Pedrógão, os nossos vizinhos agora de Pedrógão Grande, mas por uma questão de curiosidade, a freguesia de Castanheira de Pera produzia cerca de 5 vezes mais impostos do que a sede de Conselho, e o dinheiro era todo investido na sede de Conselho. E o Sol de Castanheira revoltou-se, alguns ilustres castanheirenses então decidiram, também alguns contactos que havia a nível central, e conseguiram por decreto de lei, efetivamente, curiosamente, a 17 de junho de 1914, nós celebramos o nosso feriado municipal a 4 de julho, mas a data de instalação do Conselho tem data 17 de julho de 1914. Estas são algumas imagens do património que existiu e que ainda existe ao longo da nossa ribeira. Como podem ver, há aqui uma característica atual, que são as ruínas que marcam todo este edificado. Como eu vos disse há pouco, estamos numa fase
de aquisição de algum destas fábricas para inovar e garantir também que algum desse património possa ser preservado. Esta é uma curiosidade, portanto é uma venda onde se poderia ver dentro de uma fábrica aquilo que era constante, neste caso na fábrica do Soto Escuro, portanto só por uma questão de curiosidade. Ali lá está os barretes, como eu vos disse há pouco, portanto também além do tecido que produzíamos e depois de algumas confecções que tínhamos, mas nós não tínhamos marcadamente a confecção, havia também a produção do barrete em algumas fábricas. Pronto, no Carregal Fundeiro é um açude mais recente, que não está ligado a um moinho, mas não está ligado a uma fábrica de indústria têxtil. E depois temos cá o turismo industrial, como eu vos disse há pouco. Vamos amanhã com o Albano Morgado assinar a inclusão de Castanheira de Pera na rota do turismo industrial, o que nos permite divulgar aquilo que é feito agora, mas também nos permite e cria-nos ferramentas para conseguirmos valorizar aquilo que foi a nossa história e com isso promover o futuro. A empresa Albano Morgado, como eu vos disse, é uma empresa vertical, portanto é uma empresa que essencialmente com produção de lã, onde entra a matéria-prima e sai o tecido, portanto é uma empresa de tecido, não tem confecções, que neste momento deve empregar cerca de 100 funcionários, que exporta para os principais mercados de qualidade e está presente nas maiores feiras internacionais de moda, um pouco por todo o mundo. Portanto, são algumas imagens da empresa. Depois, agora passando aqui um bocadinho a história, vamos centrar aqui um bocadinho aquilo que vai ser o projeto e aquilo que vai ser a oferta que vamos criar ao nosso turista. Primeiro vai ser um percurso linear. Porque, como eu vos disse há pouco, a sul do nosso concelho temos uma galeria ripícola muito rica, temos um património industrial muito vasto e depois, saídos dessa galeria ripícola, temos uma dificuldade no que diz respeito à paisagem, porque é uma paisagem marcadamente por monocultura. Portanto, temos um percurso linear de cerca de 5 km, que vai percorrer cerca de 8 km ao longo da nossa ribeira, passando da margem direita para a margem esquerda, com algumas infraestruturas, realçando estes pontos que nós achamos que fazem parte do nosso património e que depois também, mais à frente, num projeto que também desenvolveremos, alguns desses pontos também servirão com outras bases de apoio para este projeto e para o turista e, quem sabe, também para as indústrias criativas, mas essencialmente vamos passar agora aqui um vídeo onde temos exatamente demonstrado aquilo que é esses pontos particulares, aquilo que é o traçado do projeto e aquilo que é a beleza natural. Eu pedia para apreciarem. Aqui, portanto, ter um açude onde vamos ter uma ponte imediatamente ajudante desse açude. Aqui vamos percorrer uma levada que alimentava a fábrica da Abelheira, uma das grandes fábricas também do nosso concelho. Lá está, aqui a fábrica da Abelheira. Depois aqui temos o açude do Rapos, que é, como eu vos disse, a maior beleza natural que temos na nossa ribeira, onde vamos ter um mirador e onde as pessoas vão poder usufruir de um bocadinho daquela sensação fria da água da Ribeira de Pera. E estes são os pontos mais particulares deste projeto. Eu agora vou passar um vídeo que estas gravações foram feitas com menos água. Portanto, eu vou passar um vídeo mais recente agora e que evidencia bem a força da nossa ribeira, que é a maior efluente do Rio Zézer, como ribeira, naturalmente, que nasce na encosta sul, na Serra da Lousã. Portanto, ela é originária de duas ribeiras e depois entra também no concelho de Pedrógão Grande e vai desaguar no Rio Zézer, imediatamente a jusante da barragem do Cabril. Agora devem passar o vídeo.
Não sei se estão a conseguir passar o vídeo. Enquanto não passa o vídeo, portanto, este investimento vai ser um investimento de cerca de 600 mil euros. Para terem um termo de comparação, em 8 km este investimento de 600 mil euros, nós temos 32 km de percursos homologados a norte do nosso concelho, que foi um investimento de 60 mil euros. Este faz é um investimento diferente, é um investimento que tem muitas infraestruturas de apoio para evidenciar e valorizar o património que temos na nossa ribeira. É um projeto que, em termos de materiais, vamos optar pela sua localização de materiais com plásticos e compósitos, materiais reciclados, e que tem como grande objetivo, toda a gente conhece neste momento Castanheira de Pera, não tanto se calhar pelo património industrial, por aquilo que foi a nossa história, mas mais pela Praia das Rocas. A Praia das Rocas, de facto, é um excelente produto turístico, mas confere-nos muita sazonalidade ao turismo. E este investimento que temos vindo a fazer ao longo destes últimos 3 anos, que com a Rota dos Açudes é superior a 2,5 milhões de euros em várias infraestruturas, na qualificação e na valorização do território, tem precisamente como grande objetivo vivermos Castanheira de Pera todo o ano. Temos essa identidade e conseguimos proporcionar a quem nos visita uma experiência única naquilo que é um concelho muito pequeno, com cerca de 67 km², como vos disse no início desta conversa, mas que tem uma riqueza patrimonial, cultural muito, muito grande, onde o turista todo o ano terá uma experiência diferente, consoante a época do ano onde estamos. Portanto, eu agora deixo-vos com o último vídeo, onde vocês podem apreciar a força da água e a beleza natural que nós, espero eu, antes do final deste ano, temos para oferecer em Castanheira de Pera. Estas imagens são recentes, são agora da última semana, foram colhidas pela nossa empresa municipal, que é a Prasilândia, que é o grande motor em termos de promoção turística do nosso território. Além da Praia das Rocas, temos 70 atividades ao longo de todo o ano, onde o visitante e o turista pode usufruir de várias iniciativas e, como podem ver, vai ser de facto uma experiência única percorrer esta Rota dos Açudes. E pronto, termino deixando o desafio e deixando o convite a todos que aqui estão e aqueles que nos estão a ouvir, de visitarem Castanheira de Pera e, se puderem, fazer um pacote completo e visitarem parte ou todos os concelhos da região de Leiria, que é de facto uma região muito rica, uma região cheia de emoções e cheia de identidade, que criará com toda a certeza experiências únicas a todos os visitantes. Muito obrigado e uma boa BTL para todos. Muito obrigada, Sr. Presidente António Henriques. Realmente a região de Leiria surpreende a cada passo. Fica então o convite para visitar toda a comunidade intermunicipal da região de Leiria e descobrir uma pérola em cada uma das cidades que pode visitar. Nós continuamos por aqui ainda até ao próximo domingo e voltamos já a seguir para conhecer um pouco melhor a batalha. Até já.